Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo do canal e blog SW9 e hoje nós veremos a última aula sobre File API e nessa última aula, a aula 6, eu vou explicar para vocês passo a passo como que a gente consegue capturar os erros disparados durante uma operação de leitura e também explicar para vocês como criar regras de validação, como por exemplo o tamanho máximo de arquivo permitido durante um processo de leitura ou durante a seleção de arquivos pelo usuário. Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de pedir para vocês, aquelas pessoas que ainda não assistiram às aulas anteriores sobre o File API, eu recomendo que vocês assistam essas aulas anteriores justamente para entender desde o início como é que funciona o File API e como que a gente vem incrementando aí o nosso pequeno projeto de galeria de imagem até chegar nessa última aula, a aula 6. E gostaria também de pedir para vocês que vocês se inscrevam tanto no canal como no blog, postem aí os seus comentários, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, coloquem sugestões, dúvidas e também deem seu like, porque a participação de vocês é muito importante aí no canal e no blog SW9. Vamos agora então abrir aqui o nosso projeto, onde nós vamos dar continuidade então à implementação, agora a implementação do tratamento da captura de erro e também da criação de regras de validação. Bom, com relação, o que eu tenho para dizer para vocês com relação à captura de erro e a tratativa de erro? Esse é um ponto, acho que dos mais importantes aí quando você trabalha com projeto de software, vai depender muito da situação que você vai encontrar durante o seu projeto, mas geralmente você captura esse erro, que vem aí da sua aplicação e você pode gravá-lo, seja aí num banco de dados, seja num arquivo TXT, tá? Para que você tenha controle dos erros e possa tratá-los à medida que os erros vão acontecendo. Aqui basicamente nesse processo do File API eu vou utilizar então são dois eventos, é um manipulador de eventos e um evento, que fazem parte aí dessa tratativa de erro. Então primeiro nós vamos trabalhar aí com o evento error, e vamos explicar para vocês como é que você trabalha com o manipulador de evento onError, que é para associar códigos após o erro já ter acontecido. Então você consegue associar códigos, como por exemplo capturar os códigos de erro ou fazer um switch case para capturar determinadas situações de erro apenas, então você consegue trabalhar dessa forma. Então aqui eu estou dentro do meu projeto, lembrando que os projetos eu sempre deixo disponível lá na minha área de downloads, para acessar a área de downloads é bem simples, basta vocês clicarem no link disponível no post e na descrição do vídeo, informar e-mail válido e na sequência vocês vão ter acesso restrito aí à minha área de downloads. Então para a gente começar aqui o nosso projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o manipulador de erro onError, então, ou seja, o código associado a esse manipulador de eventos. Como eu falei para vocês, quando ocorre um erro durante uma operação de leitura de arquivo, automaticamente o evento error ele é disparado e por sua vez o manipulador de evento onError ele é acionado para executar uma série de códigos associados a ele. E esses erros podem ser dos mais variados. Por exemplo, você está aqui 3 casos de erro que pode acontecer durante uma operação de leitura. Por exemplo, arquivo não identificado, um arquivo corrompido, por exemplo, ou uma interrupção da transmissão de leitura, por exemplo, deu uma instabilidade na rede, ou você tem um arquivo aí que você está transmitindo aí, lendo pelo HD e você interrompe essa conectividade do HD, por exemplo, com o seu notebook. Então são erros aí que podem acontecer durante uma operação de leitura. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o manipulador de eventos, incluir. Então nós vamos aqui para cima na nossa função render image e aqui no finalzinho do manipulador onProgress, nós vamos incluir o código relacionado ao manipulador de eventos, ao manipulador de erros onError. Então aqui colando o código aqui abaixo, vamos trabalhar aqui corrigindo a indentação. Então basicamente eu tenho aqui o meu manipulador
de erro onError, né? E aqui o código associado ao meu manipulador, que é o que vai ser executado logo após um evento de erro ter ocorrido, tá? Então, o que nós vamos fazer basicamente aqui? Nós não vamos usar o switch case, não vamos gravar esse erro em banco de dados ou em log. Basicamente, o que nós vamos fazer é exibir no console do navegador esses erros. Então, o objetivo aqui é exibir a minha chave única do arquivo, o código do erro e também a mensagem de erro, tá? Então, há tempos atrás, né, você utilizava uma propriedade chamada code para poder capturar o código de erro, tá? Essa propriedade, na verdade, ela foi descontinuada e em seu lugar a gente usa a propriedade name, que é associado, que tem o mesmo efeito do code, né? Ele recebe, na verdade, o código de erro, e aqui o message, que recebe a mensagem de erro. Então, para você capturar esses erros aí no evento, durante um evento de erro, você basicamente vai usar event.target.error.name para recuperar o código do erro e event.target.error.message para recuperar a mensagem de erro. Basicamente o que a gente faz aqui então é criar uma variável ERR para receber, né? Então esse array, e na sequência a gente usa o console.log para exibir esse erro no navegador do usuário, né? na parte de console do navegador. E por último, a gente vai precisar remover essa linha lá do DOM, o elemento lá na nossa página, né? Porque no momento que eu estou lá, que o usuário selecionou o arquivo e ele está carregando o arquivo, lendo o arquivo, vai exibir para ele uma linha com as informações do arquivo. Então a gente vai precisar remover essa linha. Então a gente faz isso, né? Como a gente fez lá na aula passada também. A gente vai dar um getElementById nesse ID aqui, né? Que tem o prefixo cancel e o ID único. .remove, que é para remover esse item lá da minha página. E como complemento, na sequência, a gente vai usar um manipulador de eventos chamado onLoadEnd, né? Na verdade, ele é associado ao evento loadEnd. E para que serve esse evento loadEnd? O loadEnd ele indica um encerramento de uma operação de leitura, seja um encerramento por sucesso ou por falha. Então, no caso aí quando a gente trabalha com erro, né, da captura de erro, ou quando ocorre algum erro durante a operação de leitura, esse loadEnd ele é acionado, né, na verdade ele é disparado, e aí a gente vai fazer uma tratativa no nosso manipulador de evento onLoadEnd. Então aqui eu tenho o meu código também relacionado ao loadEnd. Na verdade é um complemento aí dessa última aula, né, para vocês aprenderem a usar também esse evento e o manipulador. Então basicamente o que a gente faz aqui nesse manipulador onLoadEnd é o seguinte: a gente vai verificar se a propriedade error ela é diferente de vazio, ou seja, se ela é diferente de vazio, existe algum erro aí capturado, algum erro registrado, e basicamente ela vai exibir aqui um console.log com o meu evento, tá? E aí lá na frente, lá no console do navegador, eu vou mostrar para vocês a localização desse erro lá no console. Ok, então com isso a gente encerra essa parte do erro, né, de manipulação de erro. E agora a gente vai partir para a criação de regras de validação lá na nossa galeria de imagens, tá? O processo de validação ele é bem interessante. Com essa File API eu não preciso mais, por exemplo, carregar o arquivo ou subir o arquivo para o servidor para fazer uma validação. Então aqui, que tipo de validação que nós vamos criar hoje? Nós vamos definir um limite máximo de arquivo que pode ser lido ou selecionado pelo usuário. Então para isso eu criei, na verdade, duas funções. Uma função que vai validar esse tamanho e a segunda função que vai exibir o erro lá na nossa galeria de imagens. Então nós vamos vir aqui no final do nosso código. Nós vamos criar inicialmente a nossa função de validação. Então aqui eu tenho a minha função de validação. Vou dar uma indentada aqui. Então a minha função vai se chamar isMaxSize. Vou passar a referência ao file. E aqui eu vou fazer uma checagem file.size, que é a propriedade que contém o tamanho do arquivo, tá?
E aqui, na verdade, eu fiz uma alteração, porque a limitação aqui ela está como 1 mega, mas na verdade eu não quero 1 mega, eu vou colocar 6 mega aqui, justamente para a gente conseguir simular essa parte de validação e a parte de erro também. Então aqui eu vou colar a quantidade de bytes associada aí, que representa os 6 mega. Vou aproveitar e colocar aqui também. Então aí, se o tamanho do meu arquivo aí, né, for maior que 6 mega, eu vou retornar verdadeiro, caso contrário eu vou retornar falso. E aqui eu vou colocar a minha função que vai ser disparada quando ocorre uma validação desse erro aqui, né, quando se aplica a regra de validação. Eu vou exibir então uma mensagem lá para o usuário na galeria de imagens. Então para isso eu criei uma função chamada add_error. Então nós vamos colar essa função aqui no nosso projeto. E essa função add_error, o que ela vai receber? Ela vai receber um array de error aqui no parâmetro. Vou definir uma variável chamada HTML, que vai exibir, na verdade, um alerta, né, que é um dos componentes presentes lá no Bootstrap. Então aqui tem uma parte do alerta, né, e aqui é a mensagem, né, onde ele diz limite excedido. Aqui eu vou fazer um ajuste também, porque eu estava trabalhando com limitação de 1 mega. Então aqui eu estou colocando menores que 6. Desculpa, menores que 7, por exemplo. E aqui arquivos afetados, que é onde eu vou manipular lá o meu array. E eu vou concatená-los aí, colocando como separador o traço. E aqui eu vou adicionar ao meu elemento errorList esse HTML. Esse errorList está definido lá no HTML como um elemento, né? O ID na verdade é errorList. Eu vou vir aqui um pouquinho para cima só para mostrar para vocês onde que vai ser adicionado essa parte de erro. É justamente aqui, ó, tá? Então nesse elemento div aqui, onde o ID é errorList, ele vai exibir o erro para o usuário lá que está usando a galeria de imagens. E por último, a gente vai fazer um ajuste no momento que o FileAction ele é acionado, né, que é o evento. É justamente lá, a gente vai primeiro passar para a validação, após a seleção de arquivos pelo usuário, para na sequência saber se esses arquivos vão ser lidos ou não. Então a gente vai subir um pouquinho aqui, nessa região aqui que é o FileAction, que é justamente aqui, ó, onde eu tenho a função FileAction, e a gente vai fazer uns ajustes aqui nessa área aqui do for. Então o que nós vamos fazer antes aqui, logo após o for, a gente vai incluir uma condição que é a regra de validação. Então if is max size, aí o f que é a referência do meu arquivo, se for maior, por exemplo, que 6 mega, então vou usar aqui error.push, que é para incluir o nome do arquivo como novo item aqui do meu array de erros chamado error, tá? Caso contrário, se ele não for maior aí ou seja, ele atender a regra de menor do que os 6 mega, menor ou igual a 6 mega, então aí eu vou fazer o processo que eu já vinha fazendo, que é gerar um ID único e chamar o render image. E aqui, finalmente, após o loop, eu vou verificar se o meu array error ele possui itens, né? Porque se ele possuir, eu vou exibir esses erros para o usuário. Caso contrário, ele não vai exibir erro nenhum. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar aqui error.length for maior que 0. Então eu vou chamar na verdade a minha função add_error, passando o array error para ser exibido para o usuário. Caso contrário, o meu error list.inner
HTML vai ser igual a vazio, ou seja, eu não vou exibir erro nenhum para o meu usuário. Então agora nós vamos salvar aqui a nossa página e vamos executar o projeto para verificar como é que ficou, né, se ele está funcionando perfeitamente e o resultado disso é o resultado final, tá bom? Então nós vamos abrir aqui, então, renderizar a nossa página de galeria de imagens aqui no navegador. Vamos esperar carregar. Vou abrir aqui o meu console do navegador. Pronto. E agora nós vamos selecionar arquivos, tá? Esses arquivos eles estão num HD externo. Eu vou justamente selecionar, simular um erro aqui, que é um erro de interrupção da conectividade, que ele vai disparar então um erro. E aí a gente vai ver o comportamento disso aqui no console do navegador. Então, nós vamos clicar aqui em selecionar. Vamos selecionar arquivo aqui, por exemplo, arquivos um pouco maiores, né? Para dar tempo da gente realizar um encerramento. Então eu selecionei 4 arquivos, cliquei em abrir. Eu vou na verdade interromper a conectividade. Olha, interromper a conectividade do HD. E automaticamente ele conseguiu ler 2 arquivos dos 4, né? E os outros 2, que eram os maiores, ele conseguiu interromper. Então olha só, porque como os menores, a leitura, o processo de leitura é muito rápido, você acaba não conseguindo cancelar, né, em determinadas situações. Aqui nos maiores, então, por exemplo, ele exibiu, ó, quando lá no meu manipulador de eventos, o onError, então ele está exibindo o erro aqui, ó, erro encontrado. Aqui o código do arquivo, né, aquela estrutura do array que eu comentei com vocês. Então aqui eu tenho o arquivo, o ID do arquivo, e aqui aquela mensagem de erro, que é justamente aqui. Esse not readable error é na verdade o name, a propriedade name, e aqui o the request file could not be read é a mensagem de erro. Tá? Então eu tenho isso para cada file que passou, né, que identificou, né, que um erro foi disparado, né, ou seja, ocorreu um erro durante uma operação de leitura do arquivo. Então, para cada arquivo eu vou ter uma linha de erro correspondente. E aqui a gente tem a parte do manipulador onLoadEnd, né, que aqui eu estou exibindo no console o evento. Eu vou mostrar para vocês onde é que está o erro aqui. Se eu abrir aqui o Progress Event, vou descer um pouquinho mais aqui, deixa eu tentar expandir, só para mostrar para vocês. Ok. Um pouquinho mais para baixo aqui, olha só, eu tenho aqui, ó, no Current Target, Error, Done Exception. Então se eu expandir aqui também, aqui na estrutura de erro, então tem o código, que como eu disse para vocês, é uma coisa já descontinuada, uma característica descontinuada. Aqui eu tenho o name, ó, que é o not readable error, e aqui é message. Tá? Então com isso a gente consegue capturar o erro, né, e também exibir tanto a mensagem como o código de erro representado aí pela propriedade name. E agora eu vou mostrar para vocês se, por exemplo, eu selecionar arquivos maiores, por exemplo, que 6 MB. Né, que é o caso lá da regra de validação que a gente criou. Então vou plugar o meu HD novamente aqui. Eu não vou precisar interromper agora, né, a conectividade. A gente só vai testar a parte de validação. Então vamos pegar aqui arquivos maiores, como por exemplo esse daqui de 7 MB, 2 arquivos de 7 MB, e vou pegar arquivos menores. Vou pegar 2 arquivos aqui. Só um momentinho que ele está carregando aqui. Ok, então 2 arquivos aí de 313K e outros 2 de 7. Vou clicar aqui em abrir. E olha só, ele exibiu, né, para mim, ele seguiu com o processo de leitura do arquivo, a operação de leitura dos 2 arquivos menores, que 6 MB, e para os maiores, que 6, ele exibiu a mensagem como havia combinado com vocês, né? Como a gente havia implementado. Então, limite excedido, se é permitido carregar arquivos menores de 7. Então, aqui, arquivos afetados. Então, primeiro arquivo.
e aqui o segundo arquivo, tá? Então aqui, por exemplo, poderia mudar aqui também 7 MB, né? Porque na verdade ele vai só até 6. Então eu poderia mudar a mensagem aqui. Vamos ver onde é que está a mensagem aqui embaixo. Um pouquinho mais para baixo. Aqui. Tá lá na nossa função add_error. Menores ou iguais a 6 MB. Pronto, aí já fica mais em linha com o que a gente havia combinado aqui da limitação dos 6 MB. Tá? Bom, pessoal, então com isso a gente cobriu aí toda a parte do File API geral, né, com as 6 aulas. E nessa última aula a gente viu todo o processo de tratativa de captura e tratativa de erro e também de criação de regras de validação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.